Glória a Deus. Nesta tarde eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Atos, capítulo de número 18, nós estaremos lendo a partir do versículo de número 24. Eu tenho o desafio, nesta tarde, de falar com os irmãos sobre formação contínua, capacitação contínua, aprender sempre para frutificar. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que ele era o Cristo. Quando a gente olha para esse texto bíblico de Atos capítulo 18, o texto diz que ele era natural de Alexandria, no Egito. Ele era um judeu helênico, diga comigo, judeu helênico. Alguém que não nasceu em Jerusalém. Ele nasceu em Alexandria. A cidade de Alexandria era uma cidade que era um centro de cultura, saber, ciência, filosofia. Era uma cidade que tinha sido inaugurada, plantada por Alexandre o Grande, século III a.C., aproximadamente. E desde que foi plantada, essa cidade, ela se condicionou, ela se cultivou ao hábito de desenvolver e de buscar a excelência. Ainda no século III, a gente vai ver que a cidade ela já começa a demonstrar essa disposição. E um certo rei que por lá passou, ele fez questão de desenvolver em Alexandria uma grande biblioteca, que durante um período foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, porque na biblioteca de Alexandria existia cópias das principais obras, dos principais papiros que circulavam pelo mundo daquela época. E foi justamente por causa da Septuaginta que a Bíblia, o Antigo Testamento, foi traduzido pela primeira vez do hebraico e aramaico para o grego, a Septuaginta. Então, essa cidade era uma cidade que realmente valorizava a cultura e valorizava o saber. E Apolo, ele teve a graça de nascer nesta cidade. Muitos judeus viviam fora de Jerusalém, e eles viviam em regiões distantes, porque a comunidade judaica ela havia sofrido diversas diásporas ao longo do tempo, diversas dispersões, fruto das perseguições que eles foram enfrentando. Apolo ele nasce em Alexandria, uma cidade voltada para a cultura e para o saber, e os gregos, se vocês não sabem, eu falo isso para os meus alunos de homilética, eles foram o primeiro povo a estudar profundamente as técnicas do discurso. A gente sabe que antes do Império Grego surgir no mundo, já passaram por aqui grandes pregadores. No Antigo Testamento a gente tem grandes pregadores. Moisés ele foi um grande pregador. Começou com as suas dificuldades, alguns vão dizer que ele possivelmente era gago, mas que no final da sua vida ele compôs grandes sermões. O livro de Deuteronômio é um livro que, na verdade, representa uma coleção de sermões ministrados por Moisés, a segunda geração de israelitas que nasceu durante a peregrinação do deserto. Então, existiram muitos pregadores que foram usados por Deus, mas os pregadores bíblicos do Antigo Testamento, eles não estavam preocupados com a técnica do discurso. Eles estavam preocupados em comunicar a palavra de Deus, em ser fiel à mensagem. Eles recebiam a mensagem e entregavam. E se a gente for perceber, eles não eram nem politicamente corretos. Alguns eram meio duros demais. A gente pega, por exemplo, o discurso de Amós,
ele chama as mulheres de vacas de Bazã. Imagina um pregador subir aqui no púlpito e chamar as irmãs de vacas de Bazã ou vacas de algum lugar. Então, a gente olha para os pregadores de antigamente, os pregadores da Bíblia, eles não estavam preocupados em agradar o auditório. Eles não estavam preocupados em massagear o ego das pessoas com as quais eles iriam falar. Porque a visão que eles tinham de pregação era uma visão muito ligada ao conceito de querix e de querigma. Querigma era a mensagem, querix era o arauto, aquele que proclamava a mensagem. E a mensagem não era do querix, a mensagem era do rei. Então, o arauto, ele comunicava a mensagem do rei. O profeta, ele estava representando o próprio Deus. E ele precisava comunicar a mensagem do rei. Então, os profetas, eles ficavam muito preocupados, não com a beleza do discurso, a estética das palavras. Eles não estavam preocupados em impressionar as pessoas, eles estavam preocupados em ser administradores fiéis, mordomos fiéis. Mas os gregos, eles dão uma reviravolta, porque os gregos, eles começam a perceber que quem se comunica bem tem poder. Diga comigo, quem se comunica bem tem poder. Saber lidar com as palavras é uma ferramenta poderosa. E os gregos, eles começaram a estudar as técnicas do discurso. Existiam as assembleias gregas, e geralmente o orador, nós chamamos aqui de pregador. Os gregos chamavam de rétor. Era aquele que iria trazer uma exposição em alguma assembleia. E de rétor surgiu o nome de retórica, que foi a primeira técnica de se estudar o discurso. A retórica estudava desde a elaboração como a exposição. E os gregos, eles colocaram seu coração no estudo da retórica. Eles dissecaram a retórica, desenvolveram. Hoje, se a gente tem um sermão, por exemplo, com introdução, desenvolvimento e conclusão, é graças aos gregos, porque foi no estudo da retórica, no século III, que eles desenvolveram essas partes para compor um sermão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Os gregos, eles eram poderosos nesta técnica da elaboração de um discurso. E isso, depois de um tempo, começou a ser usado até para o mal, de onde vem, por exemplo, a ideia de demagogo, a ideia de sofisma, porque surgiu um grupo na filosofia chamado de sofistas, e eles começaram a usar as técnicas de saber falar bem para o mal. Se a gente pega a palavra sofisma, é um discurso enganoso, que parece dizer uma coisa, mas, na verdade, visa a manipulação. E demagogo é aquele que conduz o povo. Quando a gente fala assim, não, eu não quero ser demagogo nas minhas palavras, eu não quero trazer aqui demagogia, porque essa palavra acabou pegando um significado pejorativo, que é aquele que conduz o povo manipulando, enganando, para fazer com que as suas intenções sejam levadas até o final, mesmo que isso prejudique as pessoas. Então, os gregos, eles começaram a estudar as técnicas do discurso. Isso 3 séculos antes de Cristo. Quando surgem os pregadores do Novo Testamento, os pregadores do Novo Testamento, eles não dialogam com a cultura da retórica. Eles ainda estão muito na perspectiva dos pregadores do Antigo Testamento, dos pregadores veterotestamentários. Lembram de João Batista? Raça de víboras, não é? João Batista era pesado na fala, era pesado nas palavras. Ele denunciou o pecado, por causa disso ele foi preso. Ele lembrava aquele pregador Elias do Antigo Testamento. Então, os pregadores, eles tinham esse viés. O próprio Jesus, as pessoas falam muito de Jesus, não, porque Jesus, ele não condenou a mulher adúltera. Jesus falou mais sobre inferno do que sobre céu. Jesus, ele foi duro quando ele precisava ser, e foi misericordioso quando ele necessitava ser, porque também ele era alguém que iria incorporar na sua vida e no seu ministério tanto a misericórdia como a justiça. Só que, quando eu olho para o Novo Testamento, excluindo Paulo, porque Paulo era uma pessoa muito capaz, alguém que foi o principal aluno de Gamaliel, o texto bíblico diz que ele estudou aos pés de Gamaliel, essa é uma expressão que diz que ele era o aluno que se destacava, porque o mestre daquela época trazia para sentar aos seus pés.
o principal aluno. Com exceção de Paulo, Apolo é aquele que consegue dialogar muito com a retórica dos gregos. E o texto indica que ele pregava utilizando os recursos da retórica. Por quê? Porque para quem estudava em Alexandria, nas cidades helênicas, em Atenas, nas cidades permeadas pela cultura grega, a retórica era uma disciplina elementar e fundamental no currículo dos gregos. Nós estudamos português, nós estudamos matemática na escola, mas os gregos, entre as disciplinas básicas e elementares, eles estudavam retórica. Por quê? Porque eles viviam, de fato, a democracia plena. E quando eu estou falando de democracia plena, eu estou falando de democracia direta. Nós vivemos a democracia indireta, nós elegemos representantes e eles vão nos representar lá nas discussões. Mas os gregos não, eles iam para a praça pública e eles mesmos debatiam as questões. E aquele que falava bem convencia. E, no final, as leis eram moldadas e delineadas por aquele que falava bem. Por isso, os gregos valorizavam o poder das palavras. E Apolo, ele viveu em Alexandria. Ele, com toda certeza, isso não é uma inferência, ele estudou retórica durante o seu período de formação. Só que Apolo, ele também era judeu. E ele amava o Antigo Testamento. Ele amava o texto de Moisés, ele amava o texto dos profetas, ele amava o texto sapiencial, ele amava o texto poético. E agora ele começa a unir o conhecimento que ele tem, veterotestamentário, com o conhecimento que ele tem de retórica, de capacidade de elaborar um discurso. E quando o texto bíblico vai falar de Apolo, entre as qualificações, o texto diz que Apolo, ele era homem eloquente e poderoso nas Escrituras. O termo no grego para poderoso nas Escrituras é dinato entais grafais. Dinatos, o sentido ali é de alguém que tem uma capacidade extraordinária. Alguém que tem um poder, uma pujança, uma autoridade elevada. É alguém que domina a técnica, que tem um profundo conhecimento do texto bíblico. Alguém que é habilidoso para interpretar, aplicar e possui autoridade e competência no uso do grafais, das Escrituras. Irmãos, isso é maravilhoso. Encontrar com alguém que é poderoso nas Escrituras. O Alicerçados na Palavra está visando gerar isso dentro de você. Está visando gerar isso dentro de mim. Ou seja, que sejamos poderosos nas Escrituras. Então, a gente está falando de alguém que tem um currículo quase perfeito. De alguém que tem um currículo que realmente se destaca no texto bíblico. Ele é instruído no caminho do Senhor, ele é fervoroso no Espírito. Ele não é só um mestre, alguém que conhece profundamente. Ele é alguém que tem vida com Deus. Ele é alguém que fala, não da boca para fora, mas ele fala porque o seu coração está cheio. Ele tem entusiasmo, ele tem convicção. Eu costumo dizer que as pessoas podem até não acreditar naquilo que você diz, mas elas precisam acreditar que você acredita. Você precisa ter convicção. Se você não tem convicção para falar, é melhor que você não fale. Então, antes de falar, primeiro encha o teu coração. Primeiro, antes de falar, você precisa ter um espírito entusiasmado, você precisa estar cheio de Deus, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, Apolo, ele tinha um currículo quase perfeito. Mas quando a gente olha para Apolo, nós entendemos que as capacidades que Deus nos dá são um ponto de partida, não uma linha de chegada. Você não pode se acomodar naquilo que Deus te deu. Você prega a palavra, glória a Deus por isso, continue estudando mais para potencializar essa capacidade que Ele te deu. Isso é capacitação contínua.
Você é um mestre, você é um adorador, você é um levita, você é um professor de escola dominical, você não pode estacionar. E essa foto aqui é uma foto muito especial, porque essa foto aqui, que eu fiz questão de colocar ali no slide, é a foto da colação de grau da primeira turma da FVC, da turma histórica. Uma turma que realmente rompeu desafios. O Wellington está aí, cadê o Wellington da primeira turma da FVC, meu orientando? Tem mais alguém aqui da primeira turma, da turma histórica? Ali, coisa boa, glória a Deus. Ou seja, aqui, pessoas que enfrentaram o desafio. E se você está aqui hoje, num sábado à tarde, é porque você entende que você precisa se capacitar mais. Todos os dias nós precisamos enfrentar desafios, e as capacidades que Deus nos dá, elas não são a linha de chegada, são o ponto de partida. Tem uma frase que diz o seguinte: o dom é a semente, não o fruto maduro. Se você não cultiva aquilo que Deus te deu, ele apodrece em vez de frutificar. Apolo não se acomodou. Ele permitiu ser moldado. Ele permitiu que outras pessoas colaborassem para potencializar o seu ministério. Apolo entendeu que ele sabia muito, mas não sabia tudo. Você pode saber muito, mas você não sabe tudo. Ainda existem áreas da sua vida que precisam ser desenvolvidas. Ainda existem áreas da sua vida que precisam ser potencializadas para que você possa trilhar o caminho da frutificação. Você não pode estacionar. A Bíblia fala da história de muitas pessoas que estacionaram. Saul, primeiro rei de Israel, ungido por Deus, escolhido para uma grande obra, estacionou. E quando ele estacionou, ele começa a regredir. Sansão, um homem que recebeu um dom extraordinário, uma capacidade extraordinária, mas começou a amar mais os desejos da carne do que o ministério que Deus havia lhe confiado, se estacionou e começou a regredir. Demas, companheiro do apóstolo Paulo, da obra missionária, no final acabou amando o presente século e abandonou não apenas o apóstolo Paulo, mas também o seu chamado e a sua vocação. E quantas pessoas têm abandonado o seu chamado e a sua vocação nos dias de hoje? A gente precisa entender, irmãos, que as capacidades que Deus nos dá não são sobre nós, são sobre o propósito de Deus em nós e através de nós. Deus não nos dá capacidade para massagear o nosso ego. Deus não nos dá capacidades como um selo de glória pessoal para que você tenha destaque diante das pessoas. O dom que Deus te dá é um chamado à responsabilidade espiritual. Se Deus te deu o dom para pregar, essa é uma responsabilidade que você tem. O dom de cuidar de crianças é uma responsabilidade que você tem. Você precisa entender que os dons que Deus te deu, as capacidades que Deus te deu, não são pedestais para você subir, mas são ferramentas para edificar o reino de Deus. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós, é sobre o reino, e nesse reino tem um rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso é mais poderoso do que todos os poderosos desta terra. Quando a gente entende que a gente não pode se acomodar, que a gente precisa estar sempre buscando mais, e a gente reconhece que a capacidade que Deus nos deu é um presente de Deus, a gente se livra do erro de ver a capacidade como sinônimo de mérito. Paulo disse que aprove Deus esconder os seus tesouros em vasos de barro, para demonstrar a excelência do seu poder e a grandeza da sua majestade. Cada capacidade que Deus te deu, é ao mesmo tempo um presente e uma comissão. Presente porque vem da graça de Deus e aponta para algo maior. Apolo, ele não foi eloquente para ser aplaudido. Ele se tornou eloquente para que ele fosse uma ferramenta poderosa de Deus para alcançar judeus e gentios.
Então, o dom é sobre a responsabilidade, não sobre a vaidade. E quando eu falo de responsabilidade, é porque nós seremos cobrados por cada capacidade que Deus compartilhou conosco. Por isso você precisa cultivar as capacidades que Deus te deu. Você não pode se acomodar. Você não pode se estacionar. E com isso, eu quero dizer que todos nós, ao longo da nossa vida, a gente precisa reconhecer as nossas limitações. Apolo, ele tinha muitas qualificações que nos impressionam, currículo quase perfeito, mas o texto diz assim: ele só conhecia o batismo de João. Isso significa que ele não sabia tudo. Isso significa que ele tinha limitações em certas áreas. Você pode ser muito bom, mas você precisa continuar buscando o aprimoramento. Tem uma verdade, e essa verdade é muito forte. Eu queria que você gravasse isso no seu coração. Se quiser, você pode anotar. No reino de Deus, não importa o quão preparado estejamos, sempre há espaço para aprender mais. Mesmo quando sabemos muito, ainda não sabemos tudo. No reino de Deus, não importa quão preparado estejamos, sempre há espaço para aprender mais. O perigo não é ter lacunas, o perigo é não reconhecê-las, porque lacunas todo mundo tem. Talvez se você for conversar comigo em teologia sistemática, eu vou ter um conhecimento mais apurado, porque eu tenho lecionado a respeito da teologia sistemática. Mas se você partir para uma teologia bíblica, para uma pronúncia do texto em hebraico, quem é da FBC, eu vou fala com a Tereza. Nós temos lacunas. Nós temos áreas na nossa vida que a gente não domina tanto quanto outras áreas. O problema não é ter lacunas, o problema é não saber reconhecê-las. E eu fico impressionado com Apolo, porque Apolo ele tem um currículo que realmente impressiona, mas ele não fica olhando para o seu currículo. Porque quem fica olhando para o seu currículo acha que já alcançou o ápice. Meu irmão, esquece seu currículo. Você está prosseguindo para o alvo, olhando para o autor e consumador da fé. Eu me lembro que, quando eu estava no IBAD, o Russell Shedd foi dar uma palestra no IBAD. Eu, no meu primeiro ano de teologia, com 19 anos de idade, olhei o Russell Shedd, doutor em teologia, PhD em teologia, um homem que havia escrito várias obras. Eu olhava para ele ali impressionado, senhorzinho de 80 anos de idade. E aí foram ler o currículo dele, foram quase 10 minutos lendo o currículo dele, livros que ele publicou, formações, qualificações. E nós, alunos, a gente ficava olhando um para o outro assim, e falava: uau, meu Deus, esse homem estudou demais. Eu lutando aqui para terminar minha graduação, e esse homem já tem tudo isso. Senhor, sangue de Jesus tem poder, me ajuda, Jesus. E a gente olhando assim, impressionado. E eu olhei para o Russell Shedd, enquanto estavam lendo o currículo dele, eu senti que ele não estava tão à vontade. E quando deram uma palavra para ele, ele disse: irmãos, tudo que foi falado, esqueçam. Deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Russell Shedd, servo de Jesus. Cuidado para você não ficar envaidecido com as suas qualificações. Reconheça as suas limitações. A humildade em reconhecer as nossas limitações é o que abre as portas para que possamos ser mais frutíferos. O currículo pode impressionar os homens, mas é a disposição de aprender mais que agrada a Deus. Deus olha do céu, Ele não está preocupado com o seu doutorado. Você pode conhecer muito, mas quem é você na fila do pão diante de um Deus onisciente que sabe de todas as coisas? Futuro para Ele é como se fosse passado.
Não há nada que você fale que Deus vai ficar, nossa, de onde ele tirou isso? Porque ele é Senhor de todas as coisas. Então, no final, o currículo impressiona os homens, mas o que move o coração de Deus é a sua disponibilidade de aprender, é a sua disponibilidade de adorar, é a sua disponibilidade de se humilhar, é a sua disponibilidade de se colocar na condição de servo, reconhecendo que você é alguém que precisa dele, da graça dele, do poder dele. Um dos maiores riscos da vida cristã é a estagnação, quando você acha que você já chegou num certo nível, quando você acha que você já sabe o suficiente. Por quê? Porque você perde a disposição de aprender. E quando você perde a disposição de aprender, isso te leva à repetição mecânica e à irrelevância. Você começa a fazer as coisas porque você já está acostumado a fazer. Moisés, ele estudou tendo acesso a todo o conhecimento da cultura do Egito. Ele estudou no país de primeiro mundo do mundo antigo. Ele tinha uma formação intelectual, cognitiva, que o diferenciava de todas as outras pessoas. Mas Deus tirou Moisés do Egito e levou ele para o deserto. Sabe por quê? Porque Moisés sabia muito intelectualmente, mas Moisés não tinha experiência com Deus. Formação intelectual é uma coisa, formação espiritual é outra. Moisés precisava ter experiência com Deus para chegar aonde Deus queria que ele chegasse, para que ele estivesse preparado para assumir a missão. O verdadeiro sábio é aquele que reconhece as suas limitações. Então a gente precisa reconhecer as áreas que a gente precisa aperfeiçoar e buscar capacitação. É a consciência das nossas limitações que nos livra da estagnação. O conhecimento é um ponto de apoio, mas o aprendizado é um caminho sem fim. Todos os dias você precisa aprender. É por isso que a Bíblia diz em Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos. Ideia de continuidade em conhecer ao Senhor melhor. Todos os dias, Deus tem uma lição extraordinária para imprimir no seu coração. Todos os dias, Deus tem algo para falar contigo. Saber muito não significa saber tudo. E a gente precisa entender, irmãos, que aquele que para de aprender, ele começa a regredir. Porque o conhecimento humano, ele é dinâmico e não estático. O mundo muda, a cultura muda, os desafios que nos circunscrevem acabam mudando, e quem para de aprender não fica no mesmo lugar. Ele vai ficando ultrapassado. O taxista que foi taxista a vida inteira, que não se atualiza nos aplicativos, que não vai entendendo que existem outras coisas que estão acontecendo, ele vai ficando para trás. O professor que tem dificuldade de lidar com a lousa digital, que tem dificuldade de lidar com a tecnologia, ou seja, o mundo está trazendo novidades e você precisa se atualizar para que você possa estar sempre pronto para lidar com as questões. Então você precisa reconhecer suas limitações para se livrar da estagnação. E você precisa ser como os filhos de Isacar. Você conhece esse texto? 1 Crônicas 12, 32. O texto diz assim, que os filhos de Isacar eram destros no conhecimento dos tempos para saberem o que Israel deveria fazer. Eles eram doutos, eles eram sabedores do que estava acontecendo naquela época. Em outras palavras, eles eram atualizados. Esse período aqui é um período de transição, que a monarquia estava saindo de Saul para Davi. E eles tinham conhecimento para fazer a leitura do mundo daquela época e oferecer aconselhamento estratégico aos outros homens das outras tribos. Seja como os filhos de Isacar, destro no tempo, atualizado.
No reino de Deus não existe zona neutra. Diga comigo, no reino de Deus não existe zona neutra. Ou crescemos, ou encolhemos. A metáfora da árvore. Só há duas opções: frutificar ou secar. Quando o aprendizado seca, quando você deixa de frutificar, você começa a murchar. Você começa a secar. Então, você precisa estar sempre buscando se atualizar, sempre buscando o conhecimento de Deus. Apolo, ele chega lá na sinagoga de Éfeso. Éfeso era uma capital cosmopolita da Ásia Menor, uma cidade muito estratégica, não é à toa que Paulo, ele ficou vários anos ali. Foi a cidade em que Paulo mais se fixou por um período, para que ele implantasse realmente uma igreja que fosse forte, uma igreja que realmente tivesse uma boa estrutura, porque Paulo, ele tinha a visão estratégica de que Éfeso seria um importante local para o avanço da obra missionária. Ele implanta uma igreja robusta, ele levanta obreiros ali naquele local, porque a cidade de Éfeso era uma cidade muito influente na Ásia Menor. E Apolo, ele vai para a cidade de Éfeso, chega lá na sinagoga e ele começa a falar, e ele impressiona todo mundo, porque ele é alguém que é poderoso nas Escrituras, que é diligente em ensinar, que tem um fervor, que tem um espírito entusiasmado, que fala com autoridade, que fala com convicção. E a Bíblia diz que quando Priscila e Áquila o ouvem falando, o que eles fazem? Priscila e Áquila é um casal missionário. Pegam Apolo, e o conduz para lhe ensinar mais pontualmente o caminho do Senhor, porque perceberam que ele só sabia até o batismo de João. Ele ainda não estava sabendo o que estava acontecendo. Ele não conhecia a história de Jesus, daquele que morreu e ressuscitou. Ele não conhecia o batismo com o Espírito Santo. Olha quantas informações faltavam em Apolo. Priscila e Áquila chamam Apolo, e ele para de falar para escutar aquele casal. Isso é sensacional, irmãos. Sabedoria em escutar. Quem só sabe falar, acaba repetindo aquilo que ele sabe. Agora, quem para escutar, aprende o que não sabia. A gente vive numa época que todo mundo quer falar, mas pouca gente tem a capacidade de escutar. Falar é bom, mas escutar é essencial. Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz que a gente precisa ser sempre pronto para ouvir e tardio para falar. Ou seja, precisamos ser mais inclinados a escutar do que a falar. Mesmo sendo eloquente para falar em público, Apolo demonstrou que ele era ainda mais sábio para ouvir no particular. Porque aqueles que falam em público precisam ouvir também no particular. Quem tem coragem para falar em público precisa ter humildade para escutar outras pessoas. Formação continuada, capacitação continuada, não é só graduação, não é só especialização, não é só mestrado, não é só doutorado, não é só seminário, não é só estudo, mas também é relacionamento com pessoas, é ouvir as pessoas que Deus coloca no seu caminho, é aprender com a vida, é saber que todos os dias nós estamos diante de instruções poderosas que Deus faz cruzar no nosso caminho para impactar a nossa vida, para corrigir a nossa rota e para potencializar o nosso ministério. Provérbios capítulo 27, versículo 17 diz: como ferro com ferro se afia, assim um homem afia o rosto do seu amigo. A decisão de Apolo em se deixar ser afiado por Priscila e Áquila o tornou ainda mais preparado para o ministério. Quando você fala algo, você acrescenta algo ao outro. É isso que eu estou fazendo aqui hoje. Hoje eu estou falando e eu estou acrescentando informações e conhecimento a vocês. Mas quando você escuta, você acrescenta algo a si mesmo. Então, aquele que serve também precisa ser servido. Aquele que ministra também precisa ser ministrado. Aquele que ensina precisa ser ensinado. Aquele que corrige precisa ser corrigido.
Aquele que muitas das vezes exorta precisa ser exortado. Precisamos ser afiados uns aos outros, uns com os outros. Escutar, irmãos, não é sinal de fraqueza. É sinal de maturidade. Apolo demonstrou, ensinou aqui para a gente que não basta falar com profundidade. É preciso também saber ouvir com humildade. Diga comigo, não basta falar com profundidade. É preciso ouvir com humildade. Muitos querem cantar, muitos querem pregar, muitos querem ensinar, muitos querem falar, muitos querem opinar, mas poucos têm a sabedoria de escutar. Mas Apolo mostra que o verdadeiro sábio não é apenas quem domina a palavra, mas quem dá espaço para ouvir. A sabedoria de escutar abriu para Apolo portas que a eloquência não abriria. A eloquência o fez chegar na sinagoga de Éfeso. A sabedoria em escutar o levou para a Caia e depois para Corinto, para que ele tivesse um ministério impactante. Ele para escutar. A gente precisa ter essa capacidade, irmãos. E só para escutar quem tem humildade. A humildade, ela abre espaço para o aprendizado. É interessante que o texto diz que Apolo era poderoso nas Escrituras. Conhecia profundamente. E quem era Priscila e Áquila? Um casal missionário simples, que trabalhava como fazendor de tendas, que tinha enfrentado a perseguição na cidade de Roma, tinha passado por Corinto e agora estava em Éfeso, cedeu a sua casa para que, através da sua casa, a igreja surgisse ali, colaborou com o apóstolo Paulo. Então, Priscila e Áquila eram judeus convertidos a Cristo, um casal, que fazia a obra lado a lado, marido e mulher, juntos, fiéis, colaborando. Irmãos, Priscila e Áquila poderiam não ter o conhecimento, a profundidade das escrituras veterotestamentárias como Apolo tinha, mas eles eram cheios de Deus. E Deus coloca no nosso caminho pessoas, às vezes, que são simples, mas são cheias de Deus. João Wesley disse que as mais profundas e poderosas lições do cristianismo ele aprendeu com a sua mãe. Agostinho também falava a mesma coisa, Agostinho de Hipona. O pastor Hernandes Dias Lopes falou a mesma coisa. Numa das pregações dele, ele disse que o que ele entende de evangelho e de vida cristã, ele aprendeu com a sua mãe. Eu posso dizer a mesma coisa, mesmo tendo eu sido o pai da fé da minha mãe, porque eu ganhei a minha mãe para Jesus e o meu pai, mas depois que a minha mãe se converteu, eu tenho visto a dedicação dela em meio à sua simplicidade, uma mulher fiel, uma mulher piedosa, uma mulher que me ensina todos os dias a ser mais fiel ao Senhor. Então Deus vai colocar pessoas simples no seu caminho, Deus vai colocar pessoas humildes, talvez Deus vai colocar pessoas que não vão ter a capacidade que você tem de expor um argumento bíblico, de desenvolver uma apologética, de dar uma aula de teologia, mas são pessoas cheias de Deus, pessoas que acordam cedo, pessoas que oram, pessoas que jejuam, pessoas que consagram, pessoas como Priscila e Áquila, que têm lições do coração de Deus para imprimir no seu coração, marcar a sua vida, impregnar a sua história e potencializar o seu ministério para que você possa ser uma bênção nesta geração. E a gente nunca pode esquecer, irmãos, que Deus ele sempre esteve e sempre vai estar nas pequenas coisas, porque o nosso Deus é um Deus simples, isso é um atributo de Deus, e Ele habita na simplicidade. Mateus capítulo 11, versículo 25, Jesus levantou as suas mãos para os céus e disse: Pai, graças eu te dou, porque ocultastes a sabedoria de Deus, os mistérios de Deus aos sábios, aos entendidos, aqueles que acham que são, aqueles que se acham autossuficientes, e tu mostrastes, revelastes e anunciastes aos pobres, pequeninos, simples e humildes de coração, porque assim te aprouve, ó Deus.
E é interessante que quando a gente começa a olhar na Bíblia Sagrada, a gente vai ver que Deus sempre esteve e sempre vai estar nas pequenas coisas. Quando Ele queria fazer um grande milagre, Ele usava um simples objeto. Ele estava no pequeno cajado de Moisés, que abriu o mar vermelho. Ele estava na pequena vara de Arão, que floresceu. Ele estava nas pequenas pedras que Davi pegou lá no ribeiro, colocou no seu alforje de pastor e usou para derrubar e para vencer o gigante Golias. Ele estava na pequena porção do azeite da viúva, que se multiplicou através da oração do profeta. Ele estava na pequena nuvem que Geazi, servo de Elias, subiu lá no alto da montanha e viu, e disse: eis que vejo uma pequena nuvem, semelhante à mão de um homem, e com esta pequena nuvem, Deus fez chover sobre todas as terras de Israel. Ele estava na agulha de Dorcas, ele estava no lenço de Paulo, ele estava na sombra de Pedro, ele estava na cruz do Calvário, onde através da cruz, daquele madeiro vertical e horizontal, a igreja foi lavada, remida, comprada, resgatada, santificada, embranquecida no sangue de Jesus, e até hoje ele está no coração de todo aquele que é simples e que ama ele com todo o seu ser. Priscila e Áquila, eles eram hospitaleiros, ofereceram a casa deles para o evangelho, receberam Paulo na casa deles. Eles eram um casal que trabalhavam juntos, servindo como casal. Eles possuíam humildade e coragem para enfrentar a perseguição e para servir a igreja de Cristo, e eram fiéis à missão, porque Paulo identificou eles como cooperadores fiéis, ou seja, eles tinham muito o que contribuir com o ministério de Apolo. Priscila e Áquila nos mostram que reino de Deus não é competição, é cooperação. Um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento para a glória do Senhor. Que humildade, irmãos, que humildade de Apolo, um homem culto, um homem que decide aprender com simples trabalhadores, fazendores de tenda. Quem não tem humildade para aprender, nunca terá autoridade para ensinar. Existem pessoas que tentam ensinar, mas não têm autoridade, porque não há humildade em suas vidas. A gente vive uma época, irmãos, que hoje muitos são grandes no talento, mas pequenos na humildade. A humildade de Apolo não foi maior do que a sua eloquência. Não permita que as suas capacidades atrofiem a sua humildade. Não permita que o dom que Deus te deu, aquilo que o Espírito Santo tem gerado dentro de você, venha atrofiar a sua humildade. Lembre de onde Deus te tirou. E lembre o que Deus fez e continua fazendo na sua vida. Provérbios capítulo 12, versículo 15, diz que o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Tenha humildade para aprender com as pessoas. Apolo não confiou apenas na sua eloquência, mas ele aprendeu a dar ouvidos ao conselho de um casal simples, e isso o tornou ainda mais sábio, porque quem não tem humildade para aprender com o simples, nunca terá sabedoria para ensinar os grandes. A sabedoria em Deus começa na humildade, começa no reconhecimento de que sem Ele nós não somos nada, somos totalmente dependentes dEle, da misericórdia dEle, da graça dEle. Se a mão dEle não estiver com a gente, não adianta a gente gritar, não adianta a gente tentar falar, não adianta a gente tentar impressionar. No fim, a obra é dEle, o poder é dEle, a glória é dEle, e tudo é para Ele. Apolo aprendeu que a humildade é a sala de aula onde Deus nos ensina as maiores lições da vida. A eloquência levou Apolo à sinagoga, mas a humildade o levou à maturidade. Que Deus possa plantar humildade nos nossos corações, para que possamos ser cristãos maduros. A verdadeira grandeza da vida não está em saber muito, mas em ser humilde para saber que você pode aprender cada vez mais.
E aqui, irmãos, nesse texto de Atos capítulo 18, a gente visualiza de modo claro, patente, nítido, um princípio bíblico. Esse princípio ele aparece em toda a Bíblia, e ele aparece aqui em Atos 18. A humildade gera honra. Diga comigo, a humildade gera honra. Perceba, Apolo, ele para escutar Priscila e Áquila em particular. Eles falam a respeito do que Deus estava fazendo em Cristo, por meio do Espírito Santo. Ele aprende com aquele casal, e depois ele demonstra o desejo de ir a Acaia. E o texto bíblico diz que os irmãos o animaram, e até escreveram cartas de recomendação, abrindo as portas e pavimentando o caminho. A humildade de Apolo em aprender com Priscila e Áquila gerou honra, abriu portas, criou conexões, potencializou o seu ministério. A gente sabe que Acaia era uma província romana que abrangia parte do sul da Grécia, e a principal cidade ali naquela região era a cidade de Corinto. O texto bíblico diz que Apolo ele se tornou influente na cidade de Corinto, a ponto de alguns dizerem, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Paulo, porque ele era um líder influente. E Paulo reconheceu que as pessoas não falavam isso porque Apolo era um narcisista. Na verdade, ele reconheceu que Apolo era alguém que trabalhava em cooperação, porque ele disse, eu plantei, Apolo regou. Eu fiz a minha parte, ele fez a dele, mas é Deus quem dá o crescimento. Apolo se destaca no texto bíblico, na história bíblica. Ele faz um trabalho gigantesco em Corinto, em Acaia, naquela região. E ele nos ensina que enquanto o orgulho fecha as portas, a humildade abre caminhos. Ronaldo falou aqui que ouviu o nosso irmão cantando no trem. E ele estava cantando hoje aqui. Humildade de cumprir o seu ministério onde Deus tem confiado, onde Deus tem te colocado, floresça onde você está plantado, e a humildade, ela vai abrir portas. A honra, perceba a sequência, a honra que Apolo recebe em Acaia e Corinto, é resultado da humildade que ele plantou em Éfeso. E o que você está plantando hoje? Onde você está? Você está plantando humildade onde você está para que você possa colher a honra de Deus? E quando eu falo do conceito de honra na Bíblia, esse conceito é um conceito muito profundo. Na Bíblia, honra significa atribuir valor, reconhecer dignidade, dar peso a alguém ou a algo. A palavra honra no hebraico é kavod, de onde a gente também tem ali aquela expressão kabod. Às vezes a pronúncia ela se diferencia, mas esse é o mesmo sentido. Honra e glória vem do mesmo radical hebraico. É algo que tem peso. E é interessante que quando o texto fala de kavod em relação a Deus, ou seja, o peso da glória de Deus está naquilo que Ele é, na sua grandeza, na sua soberania, na sua supremacia, no seu poder, na sua autoridade. Só que todas as vezes que o texto bíblico atribui essa palavra a homens, kavod, a homens, não está naquilo que o homem é, mas no reconhecimento de que ele não é, e de que ele depende de Deus. Em outras palavras, a glória de Deus, kavod em hebraico, quando aplicado a Deus, está ligado, conectado à grandeza de Deus. Agora a honra, a glória, quando aplicada ao ser humano, está ligado ao reconhecimento, não da grandeza, mas da pequenez. Então, quanto mais a gente reconhece a nossa pequenez diante de Deus, mais peso de honra, de glória, a gente atrai sobre a nossa vida. Isso é uma lógica bíblica, irmãos.
Na lógica humana, honra e humildade parecem opostos. Quem se humilha vai perder espaço. E quem se exalta ganha destaque. Mas na lógica de Deus é o contrário. Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Provérbios capítulo 15, versículo 33. Diante da honra vai a humildade. Sabe por quê? Porque quem busca honra perde, mas quem vive com humildade encontra honra no tempo de Deus. Então saiba ser humilde, porque você atrairá a honra de Deus sobre a sua vida. A humildade vai abrir portas que o orgulho tende a fechar. Eu tenho conhecido pessoas com uma capacidade imensa. E eu olho para essas pessoas e eu falo assim, nossa, vai longe. Mas não chegou longe. Porque em algum momento da caminhada essas pessoas deixaram o orgulho entrar nos corações. Não deixa o orgulho entrar no seu coração. E com isso, já caminhando para o último ponto, eu quero destacar aqui que o aprendizado contínuo, ele potencializa os resultados. Irmãos, o texto bíblico, ele apresenta Apolo antes e depois de Priscila e Áquila. Antes, ele era poderoso nas escrituras, influente, fervoroso no espírito, alguém que ensinava com diligência. Ele tinha muitas capacidades e qualificações, mas porque ele permitiu-se aprender com Priscila e Áquila, agora ele tem resultados ainda maiores. Porque quando ele chega lá em Acaia, a Bíblia diz que ele vai nas sinagogas e ele começa a convencer com muita influência aos judeus que Jesus é o Cristo profetizado nas Escrituras. Atos fala um pouquinho sobre as tentativas de Paulo nas sinagogas, o quanto Paulo sofria para tentar convencer os judeus que Jesus era o Cristo prometido nas Escrituras. E Apolo, com a capacidade que ele já tinha, e com o conhecimento que ele adquiriu, ele agora tem resultados ainda maiores. Porque quem busca capacitação contínua, alcança frutificação abundante. Apolo nos ensina que a gente não pode parar. Você precisa progredir. Progredir no conhecimento de Deus, progredir aprendendo. Na lógica do reino de Deus, quanto mais aprendemos, mais frutificamos. Então, por isso a gente precisa continuar aprendendo. Não é sobre nós, é sobre o reino. Parábola dos talentos. Quem multiplica o talento que recebeu, ele expande os seus resultados e é honrado pelo Senhor. Apolo só pôde frutificar mais porque se abriu para o aprendizado. Será que nós estamos abertos para aprender mais? O meu conselho nesta tarde é: busque cada vez mais capacitação, para que você possa servir melhor o reino de Deus. A capacitação se dá pela dimensão espiritual, mas também se dá pela dimensão cognitiva. Você se capacita mais crescendo na presença de Deus, no poder, na unção, mas você também se capacita mais buscando conhecimento. Lembremos-nos que o culto é racional, Romanos capítulo 12, versículo 2, e que precisamos responder com clarividência e fundamentação intelectual a razão da nossa fé a todas as pessoas que questionarem, porque é isso que a Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Então, todos os dias você precisa estar aprendendo a palavra do Senhor. Josué, capítulo 1, versículo 8, o Senhor disse para Josué: não te apartes da boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite,
Provérbios capítulo 4, versículo 7 diz que a sabedoria é a coisa principal, então adquire, pois, a sabedoria com tudo o que possuis, adquire o entendimento, busque a sabedoria, não se acomode, Deus tem mais para você. Se Deus se revelou através da descrição da sua revelação na Bíblia Sagrada, você precisa conhecer a descrição dessa revelação, você precisa se alimentar destas palavras, você precisa conhecer as Escrituras, você precisa mergulhar no estudo desta revelação. Atos capítulo 17, versículo 11, diz que Paulo ensinava, e os irmãos de Bereia, eles foram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica, pois eles receberam a palavra, e eles examinavam dia a dia as Escrituras. Eles iam lá conferir, será que o que ele está falando é verdade? Eu tenho que conferir, eu tenho que ver a fundamentação, eu não posso aceitar qualquer coisa, eu preciso construir a minha fé em fundamento sólido. Isso é aprendizado contínuo, é estar sempre consultando, é estar sempre buscando, é estar sempre se fortalecendo. Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. É tão triste, irmãos, quando a gente vê alguém no púlpito falando algo que não deveria falar, ensinando errado. Outro dia tinha um pregador na igreja falando que Sadraque, Mesaque e Mezenga foi para a fornalha de fogo ardente, e todo mundo glorificando. Eu falei, eu conheço Sadraque, eu conheço Mesaque, agora o Mezenga, isso daí não é de Deus não. Pois é, né? Nem eu conheço isso. É tão triste, irmãos. Imagine um médico operando sem ter habilidade para tratar da enfermidade de uma pessoa operando sobre um bisturi. Irmãos, o que a gente faz aqui no púlpito é ainda mais sério do que o que um médico faz numa sala de cirurgia, porque aqui a gente está lidando com o destino eterno das almas. Então precisamos estar preparados para que quando subirmos ao púlpito, não desperdiçamos as palavras, não percamos o tempo, não fiquemos enrolando as pessoas com palavra afiada, mas que possamos trazer uma palavra certa, uma palavra rema, uma palavra querigmática, uma palavra direcionada do coração de Deus. Richard Baxter, ele chegou a dizer que rejeitar o estudo sobre o pretexto da suficiência do Espírito Santo é rejeitar a própria Escritura. Dizer, não, eu estou cheio de Deus, eu não preciso fazer teologia, não, eu estou cheio de Deus, eu não preciso estudar. Isso é incoerente, porque o Espírito Santo ele vai potencializar o estudo das Escrituras no seu coração, e ele vai fazer com que a sua fé fique ainda mais forte, mais fundamentada. Clemente de Alexandria dizia, explique as Escrituras com as Escrituras, ou seja, eu preciso conhecer as Escrituras para falar sobre as Escrituras. Nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus, não nossas ideias, não histórias. Precisamos pregar a palavra de Deus. O cristão, ele é gerado pela palavra e ele precisa ser alimentado por ela. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Se hoje você está aqui com os teus pés firmados na rocha inabalável que é Jesus, é porque você foi gerado pela palavra, a palavra te alcançou, você nasceu na madre da palavra, você se tornou um novo homem, uma nova mulher, sendo gerado pela palavra. E como uma criança que é gerado no ventre materno precisa se alimentar do seio da mãe, você precisa se alimentar da palavra, do alimento da palavra, do poder da palavra, para que você tenha uma vida fundamentada nas Escrituras. Matthew Henry, ele chegou a dizer que os que querem crescer na graça precisam ter sede do saber. Você precisa ter sede de saber, desejo de crescer, desejo de aprender cada vez mais. Estudar não rouba unção, dá fundamento para ela.
Toda vez que alguém for falar contigo, cuidado, a letra mata. Diga para essa pessoa, estudar não rouba unção. Dá fundamento para ela. E ser poderoso nas Escrituras, em aplicar, em explicar, em interpretar as Escrituras cheio da unção de Deus, é a grande carência desse mundo. Precisamos de pregadores cheios da unção de Deus, mas cheios do conhecimento de Deus e da autoridade de Deus. Coisa linda é quando a gente encontra alguém com essa dupla capacidade. Apolo nos mostra que o estudo não é o inimigo da fé, mas o alimento dela. Quando você estuda, você está alimentando a sua fé, você está fundamentando a sua fé, porque o estudo fortalece a fé. Moody, ele chegou a dizer, nunca vi um cristão útil que não fosse um estudante da Bíblia, porque aqueles que estudam a palavra de Deus, eles florescem, aqueles que estudam a palavra de Deus, eles frutificam, aqueles que estudam a palavra de Deus, eles crescem, aqueles que estudam a palavra de Deus, se colocam como ferramentas afiadas e preparadas para serem usadas por Deus na nossa geração. E eu estou finalizando. Apolo tinha talento, mas não se acomodou. Tinha capacidade, mas continuou aprendendo. A capacitação contínua fez a diferença em sua vida e em seu ministério.